Olá, galerinha do oitavo ano. Voltei com mais uma aula, hein? Vão dormir, não. Então, hoje nós vamos falar, né, como eu tinha dito para vocês na aula passada, que nós vamos introduzir a apostila 4, a unidade 1, que fala de mini conto. E aí, como é um conceito que vocês já estão trabalhando de conto, só vamos ver o porquê que ele é mini, né? E algumas dessas características, e aproveitando, vamos corrigir os exercícios da plataforma que falam de mini conto. Tá bom? Então, deixa eu só tirar aqui. Vamos lá. Mini conto é uma narrativa que tem como característica principal narrar uma história com o mínimo de palavras possíveis. Então, vamos destacar isso aqui, que é muito importante. Em virtude dessa economia linguística, também apresenta em contexto em ações mínimas que exigem do leitor uma participação na construção de sentido do texto, desafiando-a a deduzir o que acontece por trás da história. Outra característica desse gênero é apresentar um desfecho surpreendente, pois geralmente é finalizado de forma repentina para que o leitor faça sua interpretação. Então, o que é importante sabermos do miniconto, né? O miniconto, ele vem de conto, então ele é uma narração de história, tá? Mas como ele tem aqui o mini, né? Por isso que ele é dividido aqui, ó, mini conto. Então, esse mini, que também vocês podem ouvir falar não só como mini conto, mas como nanoconto, microconto, né? O mini conto e o microconto são os que vocês mais podem ouvir, né? O nanoconto é difícil vocês ouvirem, mas tem, tá? Então, o mini conto, microconto ou nanoconto, tá? Quer dizer a mesma coisa. Então, é um texto que narra uma história com pouquíssimas palavras, por isso que ele fala ali, ó, com o mínimo de palavras possíveis. Então, professor, eu posso ter um mini conto de uma linha? Pode. Eu posso ter um conto com 2, 3 linhas? Posso. E ele vai ser chamado de mini conto. E aí, o que ele tem que vocês precisam saber de características, né? Ele tem ausência de descrição. O que é isso? Ele não tem essa descrição que a gente vê nos outros contos, né? A gente viu no conto de mistérios, né, que ele é rico através dos detalhes. Isso você não vai ver no mini conto. Você tem essa ausência, então anotem aí, tá? Ausência de descrição. Outra característica muito habitual é a participação do leitor na construção desse texto, né? Então, o leitor, ele constrói o sentido do miniconto. Então, ele é que vai participar dessa interpretação desse texto, tá bom? Por isso que ele bota aqui no final, ó, pois geralmente é finalizado de forma repentina para que o leitor faça sua interpretação. Tá? Então, o leitor ele participa muito do mini conto. Então, vamos aqui já posso abrir, porque já não fica em cima do texto, porque as perguntas são menores. Vamos efetuar a correção, né, dos exercícios lá da plataforma com o mini conto. Então, ele diz assim, leia o mini conto a seguir para responder as questões de 1 até 3. Uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás. Qual é o acontecimento único e particular focalizado no mini-conto? Ó, quando ele fala assim, ó, uma vida inteira pela frente, um tiro veio por trás. O que aconteceu com a pessoa? Morreu, né? A pessoa era jovem, né? Porque tinha uma vida inteira pela frente, e o tiro veio e matou a pessoa. Então, qual é o acontecimento único e particular focalizado no mini-conto? A morte de uma pessoa. Não esqueça, morreu de quê? Do tiro, né? A morte de uma pessoa com um tiro. 2. O que o mini-conto sugere em relação à personagem que vivencia esse acontecimento? O que vocês acham que ele diz quando ele fala assim, uma vida inteira pela frente, o tiro veio por trás? E aí? Que é uma pessoa o quê? Promissora,
né? Uma pessoa que tinha muitas... a gente, eu, vocês, né, que estamos aí na flor da idade, claro. Ah, professora, você na flor da idade? Brincadeira, não me chama de velha não, hein? Então, nós somos pessoas que promissoras, pessoas que têm expectativas de vida, né? Então, é isso que ele quer dizer dessa personagem que está aí. Quando ele fala a vida inteira pela frente, a pessoa tinha muita coisa pela frente, queria viver muito, né? Então, é uma pessoa otimista também, podemos dizer, né? E aí ele dá ali o gabarito, que era alguém otimista e promissor. 3. O acontecimento único e particular cria um contraste com a caracterização da personagem da narrativa. Explica essa afirmação. Aqui, ó. Deixa eu só mudar aqui a cor da nossa caneta. Olha aqui, ó. O acontecimento único e particular. Qual foi o acontecimento? A pessoa, né, morreu através de um tiro. Cria um contraste com a caracterização da personagem. Aí a pessoa fala assim, professora, mas tá, e aí? Qual é a personagem? A personagem é a pessoa, perfeito? E aí, qual foram... É uma pessoa que ela morreu... não foi uma pessoa que morreu de morte, que a gente fala de morte natural, né? Sei lá, infartou, estava dormindo, morreu, né? Não foi, na verdade, ela foi assassinada, vamos dizer assim, né? Alguém disparou esse tiro, alguém matou essa pessoa. Então, há esse contraste exatamente por essa caracterização. Vamos lá, é uma pessoa jovem, já viu, né? Eu, vocês, somos jovens. É uma pessoa jovem que tinha uma vida inteira pela frente. Ele fala isso aqui, ó. Vida inteira pela frente. E ela foi morta por um tiro. E aí ela foi o quê? Assassinada. Alguém matou, né? É claro que não foi uma pessoa de pá, foi lá e matou. Será? A gente não sabe, não está escrito aí, né? Pode ter sido uma pessoa que veio ali, mesmo foi lá e matou, ou uma bala perdida, né? Uma coisa que diz aí é que a pessoa era jovem e que ela não morreu de causas naturais. Ela foi assassinada por um tiro. Tá bom? Então é isso aí que ele quer dizer. Aí, ó, nosso gabarito. Acontecimento único, particular, uma morte por causas não naturais, cria um contraste com a caracterização da personagem como um jovem cheio de vida, pela oposição entre morte e vida. Principalmente, né, ser jovem, morreu, não foi uma morte causada, de repente, por uma doença, né? E aí é que está o grande dilema do mini-conto. Você pode ter uma interpretação, um de vocês pode ter falado assim, não, alguém foi lá e matou ele. Ou não, foi uma bala perdida, estava passando, a gente vê muito no jornal, bala perdida, né? Estava passando, foi e levou um tiro. A única coisa que a gente sabe é que era uma pessoa cheia de vida, né? Então, você vê que o mini-conto foi de 2 linhas. Esse aqui já tem 3 linhas. Vamos ler esse aqui. Deixa eu só tirar esse pedacinho aqui e já volto, que aqui ficou em cima. A mãe para a nora. Com a morte do João, naquele dia, você morreu para mim. Acompanhei o enterro dele, de você, lá no cemitério, foi enterrada no mesmo caixão. Para mim, é morte 2 vezes. Então, vamos lá. O que significa a passagem? Acompanhei o enterro dele de você. Tá aqui. Cadê? Aqui, começou aqui, né? Acompanhei o enterro dele de você. Ficou em cima, mas é isso aí. E aí, o que vocês acham que significa isso aí? Ó, acompanhei o enterro dele de você. Lá no cemitério foi enterrada no mesmo... Acho que é caixão, né? No mesmo caixão. Para mim, é morte 2 vezes. E aí? Que teve 2 mortes, né? Ó, ele fala aqui, agora que já posso abrir. Ele fala aqui, ó, que foi a morte do João. Ele dá o nome aqui. Deixa eu trocar, vou trocar agora, vou botar para o vermelho. A do João. Ó, a mãe para a nora. Então, aqui ele já diz que é a sogra, né? Já diz que é a sogra. Então, foram 2 mortes. Tá bom? Então, o que ele fala? A mãe para a nora. Com a morte do João naquele dia, você morreu para mim. Acompanhei o enterro dele de você. Lá no cemitério foi enterrada no mesmo caixão. Para mim, a morte 2 vezes.
Então, quando ele fala que acompanhei o enterro dele de você, é a sogra falando, né? Então, tá aqui. O que eu ponho? Tá bem aqui, ó. Esse pedacinho aqui. Que a gente tira. Tá aqui. Então, tem um dos dois nomes. E aí, como é que vocês vão discriminar esse aí? Que no mesmo dia, a sogra perdeu duas pessoas. Perdeu a nora e perdeu o filho, que é o João. Que no mesmo dia, para a sogra, teve duas mortes. A do João e a da nora. Tá, eu já sei. Vamos ler a 5. Porque a sogra provavelmente sentia isso. Ah, agora que vai ser o dilema, né? Alguma coisa ocasionou aí a morte do João, ou a professora, de repente a sogra não gostava da nora, né? E aí aproveitou que o filho morreu, matou a nora junto. Bem, como a gente viu, a característica do mini conto é fazer com que o leitor, né, imagine ali o tanto o desfecho quanto o enredo no modo geral. Então você pode colocar isso também, né? Por que a sogra então provavelmente sentia que a nora morria? Pode dizer também que por conta da nora, né, o João morreu e aí consequentemente ela acaba matando os dois, né? Matando os dois não, matou o João, morreu e ela acaba enterrando a nora junto. Ou ela não gostava da nora, né? Então você pode colocar o que você, a sua imaginação trabalhou aí no seu desfecho. Aí aqui eu digo assim, né? É bem provável que a morte do João tenha alguma coisa a ver com a nora da mãe. Ele morreu por ela matou ele, ou então ela matou ele e ninguém sabe. Então isso aí fica ao seu critério. Vamos agora a um outro mini conto. Esse é um pouquinho maior, vai de 2 linhas, vai de 3 linhas. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5 versos. Então vamos lá. Assim, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos e sumiu por aí. Ah, não, então aqui é autoria desconhecida. Então aqui são 4 versos. A autoria desconhecida é o autor. Vamos à questão. Quem são os personagens desse mini conto com 13 palavras mais o título? Então, vamos lá. Quem são os personagens? Então, aqui ele diz assim. Assim, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos. Então, já sei que aqui é um homem, né? Que é o ele. Ok? E aqui é a mulher. Ó, e me encheu de filhos, porque o homem encheu a mulher de filhos. Então, já sei que aqui tem duas coisas. Perfeito? Só que além do ele e da mulher, nós também temos os filhos. Então, vamos lá, né? É a moça? Quem são os personagens desse mini conto? A moça? Também, mas é só ela? Não, também tem um homem. Filhos e moça? Não, tem moça, tem homem, tem filhos. Então, aqui é a nossa resposta: moça, homem e filhos. Por mais que vocês não atentassem para o me, né, que está ali, e me encheu, está tratando da pessoa, né? Não atentou para isso, mas atentou para o ele e para os filhos, não tem só opção ele e filhos. Ah, professora, eu não atentei para os filhos, atentei só para o homem e para a mulher. Ok, mas a pessoa, né, o cidadão do sexo masculino engravidou e deu vários filhos para a mulher. Então, os filhos também fazem parte do texto. Então, os filhos também vai ser um personagem. Bom, então nós temos 3. Resposta D de dado. Na próxima, diz assim. Quem narra a história? É a moça, é o homem, os filhos e a moça, o homem e os filhos. E aí? Ele diz assim, ó, ele jurou amor eterno e me encheu de filhos. Então, ó, esse me aqui é a primeira pessoa. Perfeito? Então, ela está dizendo que ele jurou amor eterno, ele encheu ela de filho e depois ele foi embora. Então, ela está contando a história. Se é ela, é a moça. Resposta A, de amor. Próximo. Em que tempo e espaço o miniconto acontece? Então, aqui ele diz assim, ó. Ele jurou amor eterno, né? Ó, então, foi no passado, né? Ele jurou, já passou. Me encheu de filhos, encheu, já deixou de filhos, já tem filhos, então também é passado.
e sumiu, foi embora, tudo passado. Então, vamos lá. É um fato atual? Não, não é. É algo possível de acontecer no futuro? Também não, porque ele jurou amor eterno e já deixou o filho, então não tem como ser futuro mais. É passado? É passado. São um fato fictício? Talvez, a gente não sabe. Então, a gente não tem certeza de ser um fato fictício. Então, a certeza que eu tenho é que tudo aconteceu no passado, porque ele jurou, ele encheu e ele sumiu. Todos os verbos estão no passado. C de casa. 9. Nesse miniconto há uma narrativa, mas fica a critério do leitor construir a história. Qual é a possível intenção do autor com esse miniconto? Então, não esqueçam que isso aqui, ó, o leitor construir a história, né? Isso é uma característica do miniconto, anotem isso aí. Então, qual é a possível intenção do autor com esse miniconto? Vamos lá. Permitir ao leitor criar ou completar os sentidos da história anunciada. B. Fazer com que o leitor chegue exatamente à história imaginada pelo autor. C. Tornar a leitura mais dinâmica. D. Narrar apenas a sequência dos acontecimentos. Então, vamos lá, vamos eliminando aqui, né? Narrar apenas a sequência dos acontecimentos, a intenção é essa? A intenção do autor com o miniconto é esse? Não, não é só isso. Não é apenas isso, como ele fala aqui, não é? Tornar a leitura mais dinâmica? Também não, o propósito não é esse. Eu posso dizer que o texto fica mais dinâmico, mais objetivo? Posso, mas essa não é a intenção. A intenção do autor não é essa. Perfeito? Então, a gente fica aqui entre A e a B. A A diz assim, permitir ao leitor criar ou completar os sentidos da história. A história é do leitor? Não. Então, eu não posso dizer que o leitor vai completar a história do autor. Não posso dizer que ele vai completar. Eu vou dizer que ele vai apenas o quê? Dar a entender, dar a continuidade do propósito da imaginação daquele texto, daquele conto. E essa imaginação é a ideia proposital do autor, tá? Então, a resposta diz aqui, ó, é a B. Fazer com que o leitor chegue... Deixa eu tirar isso aqui. Chegue exatamente à história imaginada pelo autor. Então, o propósito é esse, a intenção é essa, é fazer com que o leitor imagine, né, crie lá as imaginações dele, mas com o propósito da história que o autor está lhe dando, que o autor está dando. Então, a resposta é essa aqui, e de bola. E a última questão 10. Vou ter que tirar aqui mais um minutinho só para ler esse pedacinho do texto. Tá? Ao sair do banheiro, ele cruza com ela na cozinha. Oi, ela diz. Já na porta, sem se virar? Oi, ele diz. Assim, ano após ano, até que, um dia, ela se vai. Toda manhã, ela entra na cozinha e diz, oi, mas você responde? Nem ela. Vamos lá, hein? O mini conto lido, vou botar aqui de volta. O mini conto lido possui as seguintes características. Vamos lá. Narratividade e efeito. Bem, ele narra, né? Tem narração, sim. Tem um efeito? Tem, né? Toda conta tem que ter um efeito. Então, tem narratividade e efeito. Mas será que é só isso? Concisão e exatidão. Também tem, né? Ele tem uma exatidão, ele tem uma concisão no texto. Então, então, se ele tem narratividade, se ele tem efeito, se ele tem concisão, se ele tem exatidão, não pode ser nem A nem a B, porque não é só isso e não é só isso, né? Tem as 4 coisas. Ele tem abertura e efeito, efeito a gente já viu que tem, né? E tem uma abertura? Tem, quando ele vai ao sair do banheiro, ele cruza com ela, então tem uma abertura. Então, ele tem tudo isso. Então, tá aqui, ó, narratividade, sim. Concisão, sim. Exatidão, sim. Abertura, também. E efeito, também. Então, ele tem tudo isso, desde dado. Olha, perfeito. Finalizamos, então, viu como foi rápido, né? Diferente da aula passada, que demorou, né? Então, beijos, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima aula.